Gente, a minha ideia, né, de trazer, de escolher, selecionar uma questão para resolver com vocês hoje, foi com base em algumas constatações, né, de algumas provas das últimas edições do Enem. Então, eu venho percebendo que o Enem, ele traz, em algumas questões, uma comparação entre textos. Então, ele traz, né, na mesma questão, ele traz dois textos, sejam eles verbais ou não verbais, ou um texto verbal e um não verbal, e aí coloca o questionamento, a pergunta, com base nesses dois textos. E isso, muitas vezes, causa, né, uma confusão ao tentar responder. Então, a dica, né, que eu queria trazer hoje, era justamente isso. Como responder uma questão do Enem que trabalha dois textos. Então, essa questão aqui foi do ano 2013, tá? Então, o texto 1 é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né? E o texto 2 é uma tela de Portinari. Então, eu vou fazer a leitura bem rapidinho, tá? Então, texto 1. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam, este dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas, que é muito agradável. Então, aqui, essa palavra carapuças significa gorro, tá? Então, a linguagem é bem diferente, porque como nós já vimos aqui, né, trata-se de um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, né? Então, nós já temos um norte aí, uma ideia do que se trata esse texto, né? Ele é um texto que foi escrito nesse processo de colonização do Brasil, tá? Então, o texto 2 é um texto não verbal, né? Ah, professora, mas uma tela, uma pintura é um texto? Sim, é um texto, né? Então, aqui eu tenho uma tela de Portinari, o nome da tela é O Descobrimento do Brasil, e a tela foi pintada, né, em 1956. Então, esses são os dois textos da questão. O professor Joelson tem um mecanismo, né, professor Joelson e professor Lucas tem um mecanismo para responder, para analisar a questão. Eu vou tentar seguir, tá, gente? Então, no texto 1, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, o texto 1, texto verbal, é um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. O texto 2 é um texto não verbal, é uma tela de Cândido Portinari. Todos os dois textos tratam do descobrimento do Brasil, porém, sob perspectivas, sob óticas diferentes, né? Nós sabemos que tudo aquilo que ficou documentado do período colonial tem a narração do colonizador, né? Tem a visão de quem colonizou, de quem chegou até aqui. Já a tela de Portinari, nós temos aqui, né, uma tela que já faz parte de um outro período literário. Já Portinari é um pintor, né, um artista modernista. Então, essa tela de Portinari, ela já traz uma outra perspectiva sobre o descobrimento do Brasil. O que eu estou querendo dizer? Os dois textos tratam sobre o descobrimento do Brasil, só que um foi escrito por Pero Vaz de Caminha, né, lá no período da colonização, e o outro foi produzido só me vende de poeta. Então, aqui tem uma primeira dica, né? Sempre observar a referência bibliográfica. Mas, professora, a prova do Enem tem muitas questões. Eu vou ter tempo de visualizar todas as referências bibliográficas? Não vai conseguir. Mas aquelas questões que você tiver dificuldade, então é interessante que você observe, porque elas vão te dizer qual o contexto histórico, social,
que aquela obra foi produzida. E aí você vai poder situar o movimento literário, tá? Então, se a gente analisar, essa questão, ela trabalha o quinhentismo, né? Ela trabalha um período literário, aliás, o primeiro movimento literário no Brasil, né? E muitas pessoas dizem assim, mas o Enem trabalha muito mais a literatura moderna, a literatura contemporânea. O Enem não tem trazido questões, né, sobre o quinhentismo, sobre o barroco, sobre o romantismo. Porém, nós estamos vendo aí que no ano 2013, o Enem trouxe, sim, né, uma questão sobre esse movimento literário que muitas vezes fica ali quietinho, escondido. Então, observando as referências bibliográficas, que eu já falei, né, nós conseguimos identificar que o texto 1 é um trecho da Carta de Caminha, período do quinhentismo no Brasil, do ano de 1500 a 1601. O texto 2 é uma tela de Portinari, do ano de 1956, que é um artista modernista. Então, para a gente contextualizar um pouco do quinhentismo, que é um assunto que vocês estudam no primeiro ano, né, eu trouxe aqui essas poucas informações, mas importantes, relevantes. O quinhentismo foi o primeiro movimento literário do Brasil, desenvolvido no Brasil, né? O Enem, ele trabalha questões sobre a literatura brasileira, embora tenhamos toda uma influência de Portugal, da literatura portuguesa, vocês são cobrados na prova do Enem pela literatura brasileira. Tá? Esse é um período que também é conhecido como literatura de informação, porque os gêneros textuais produzidos, as cartas de viagem, diários de navegação e tratados descritivos, tinham caráter informativo documental. Então, esse período do quinhentismo, por que se chama quinhentismo? Porque foi um movimento iniciado a partir do ano de 1500, né? Então tem essa relação do ano. Mas esse período também é chamado de literatura de informação, porque os textos produzidos, eles tinham um objetivo de documentar tudo que iria ser visto e descoberto, entre aspas, né, aqui no Brasil, tá? Então eu vou seguir, qualquer dúvida, pode perguntar. E aí os gêneros textuais, né, as cartas de viagem, os diários de navegação e tratados descritivos, eram textos descritivos, como está colocando aqui, né? E esses textos, eles serviram, tá? Eles serviram como fonte de história e influenciaram a literatura moderna, tá? A grande importância desse movimento, né, é justamente a influência que esses textos, que são documentos, eles trazem, né, eles são colocados, eu vou dizer assim, tá? Esses textos desse período são colocados em comparação com a nossa contemporaneidade, com a nossa modernidade, e aí eles começam a ser analisados. Tá? Então, a importância desses textos dessa época servem para análise e para observar a visão, né, do colonizador. Isso é muito importante, principalmente vocês veem isso em história, né? Que, infelizmente, todos os documentos que nós temos desse período trazem a perspectiva do colonizador. Então, aquilo que os índios sentiram, aquilo que as pessoas que estavam aqui, né, vivenciaram, infelizmente, não ficou registrado, porque não era interesse de Portugal. Mas essa literatura desse período serve de análise, né, de crítica literária, serve para influenciar outros textos que são modernos, como, por exemplo, a tela de Portinari. Então, vou prosseguir. A questão é assim, vocês estão me ouvindo, né, Joelson? Está por aí, Joelson? Está tudo bem? Alguma dúvida? Sim, Willy, estamos ouvindo bem. Por enquanto, não há perguntas ainda. Tudo certo. Ok. Então, a questão diz o seguinte: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... Então, se vocês observarem, né, a questão está dizendo o quê? Que o texto verbal e o não verbal, como eu já mencionei, retratam a mesma coisa, a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? A pergunta que ele faz, né,
o que é possível constatar a partir da leitura dos dois textos. Então, eu enquanto aluno, enquanto candidato, né, enquanto pessoa que estou respondendo a prova, eu tenho que observar que a questão, ela me pede uma resposta, uma alternativa, que mencione os dois textos, tá? E aí nós vamos ver, quando eu colocar as alternativas, que se eu for atento a isso, eu já consigo eliminar algumas alternativas que não fazem essa contemplação, tá? E eu coloquei aqui a habilidade que é necessária para resolver essa questão. Né? Muitas vezes nós falamos e criticamos muito o nivelamento da nossa escola, né? Da nossa escola, das escolas cidadãs, enfim, do modelo. Porém, a gente precisa entender, e isso eu amadureci também, eu amadureci muito a minha visão em relação a isso, nós precisamos entender que o ensino hoje, a educação hoje, não é baseada somente em conteúdos, é baseada em habilidades, né? É proporcionar o desenvolvimento de habilidades no aluno. Então, para que eu responda essa questão, né, eu preciso ter desenvolvido essa habilidade, a habilidade de interpretar com base no texto. Então, aqui está a questão, né, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro. A Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... Então, a letra A diz o seguinte: a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Então, eu poderia comentar aqui essa questão e dizer de outras formas por que ela está errada. Mas, se eu observar o que a pergunta está me pedindo, eu já vou saber de cara que essa não é a resposta, porque ela só fala da carta, ela não fala da pintura de Portinari. Então, eu preciso de uma alternativa que contemple os dois textos, o texto verbal e o não verbal, e essa alternativa não faz isso. A letra B diz assim: a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a constatação de uma linguagem moderna. Nessa aqui, assim como na letra A, eu só tenho a explanação de um texto, e a questão me pede uma alternativa que trata dos dois textos. Então, aqui eu já vou eliminar a letra A e a letra B por essa razão, tá? Porque elas não trazem a resposta completa. Elas analisam apenas um texto. Então, a letra C diz: a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Então, olha, aqui na letra C, eu já tenho a constatação dos dois textos. Eu já tenho uma explanação, uma explicação sobre os dois textos. Então, ela é uma possível resposta, tá? Na letra D diz assim: as duas produções, olha que bacana, muito bom, já contemplou os dois textos. Embora usem linguagens diferentes, bacana também, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Epa! Elas têm a mesma função social, tanto o trecho da Carta de Caminha como a pintura de Portinari? Não. Por que não? Porque a Carta de Caminha tinha a função de registrar, de documentar. E a obra de Portinari tem a função de trazer uma reflexão no leitor, trazer uma outra concepção a partir desse período de colonização, tá? Então, a alternativa começa bem bacana, tá correto, mas aqui está o trecho que a torna errada, porque as duas produções não têm a mesma função social, tá? Um era para documentar, um tem o valor documental e o outro tem o valor artístico. E a letra E diz: a pintura e a Carta de Caminha, bacana, está contemplando os dois textos, são manifestações dos grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento
histórico, retratando a colonização. Olha, pintura e a Carta de Caminha, elas retratam a colonização, mas elas não retratam o mesmo momento histórico. Por que não? Porque eu tenho lá, eu vou tentar voltar aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Por quê? Eu tenho aqui, na referência, onde a professora disse que eu tinha que observar, na referência, né, e também pelo entendimento, eu vou constatar que a Carta de Caminha, ela foi escrita em um período histórico, com uma função, né, de documentar, e o texto de Portinari, o texto não verbal, a pintura, foi produzida, né, em outro momento, 1956, e aí com uma outra perspectiva, porque Portinari é um artista modernista. Ele é um artista modernista, ele se inspirou nas vanguardas europeias, principalmente no cubismo, no surrealismo, tá? Então, eu não posso dizer que a letra E está correta por isso, porque elas não foram produzidas, olha a observação aqui na letra E, elas não foram produzidas no mesmo momento histórico, tá? Então, sendo assim, a resposta mais adequada, né, é a letra C, porque a carta é um testemunho histórico-político, é um documento, né, da nossa história, da nossa política, da nossa sociedade, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Ou seja, a carta, ela só narra a perspectiva de quem está colonizando. Já a pintura, que é uma obra modernista e traz essa preocupação social, coloca o quê? Coloca os indígenas em primeiro plano. A inquietação, né? A angústia, a curiosidade daquilo que era novo naquele momento. Então, eu vou somente voltar aqui para a imagem para vocês constatarem isso, tá? O texto 1 retrata esse momento de chegada, os colonizadores narrando, né, que eles estavam muitos, né, na praia, que eles estavam bem dispostos, enfeitados, galantes com as suas pinturas, né, toda a caracterização, né, dos indígenas. E ele também diz uma coisa importante, alguns deles traziam arcos e flechas e trocaram essas armas por carapuças ou por qualquer outra coisa que eles davam. E aí nós sabemos, né, como é que se deu isso, historicamente falando, né, nós sabemos dessa manipulação, né, que Portugal quis e conseguiu, né, concretizar nesse período de colonização, e para fazer isso ele precisava desarmar os índios, né, e aí trocaram as armas que os indígenas tinham por objetos que não tinham nenhum valor para os portugueses. E no texto 2, eu tenho aqui, em primeiro plano, os indígenas. É quando Portinari, que é um artista que trabalha muitas questões sociais, ele, baseado nos documentos do período do quentismo, traz, né, essa obra, onde ele quer, na verdade, colocar em primeiro plano, colocar em destaque a angústia que os nativos sofreram, né, nesse período de colonização. A angústia, o sofrimento, a violência, porque não ficou documentado, mas nós sabemos que foi um período bem violento. Dúvidas na primeira questão? Pessoal, abram o microfone e falem com a professora, viu? Por enquanto, ninguém, nem no chat aqui, tem dúvida, viu? Ixi, Maria, meu Deus. O povo fica assim comigo, esse povo do terceiro ano, não sei por quê. Vocês têm medo de mim, é? Valendo 1 ponto em matemática, professor, na disciplina do professor Joelson, para quem abrir aí o microfone, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, o que achou da dica, o que achou da questão, né, se contribuiu de alguma forma. Eles, não sei, eles ficam um pouco intimidados. Não sei se é porque eu não sou professora deles esse ano.
mas eu sinto essa timidez. Enfim. A reação de Joyce é melhor, achei massa. Oi? Será que a reação de Joyce foi massa? Pessoal, o desafio está lançado aí, né? E aí? Olha só. É brincadeira, viu, gente? Eu não posso oferecer ponto à disciplina de Joelson, não. Mas é isso, gente. A dica é essa, tá? Quando a questão trouxer dois textos... Professora, é que a senhora explica tão bem que a gente acaba não tendo dúvida, é isso. Oh, meu Deus do céu, coisa mais linda. Mas gostou da dica? Achou pertinente, relevante? Sim, sim. E até é importante, né? Porque às vezes a gente lê tudo na pressa e acaba perdendo algum pontinho importante que tem lá falando, tipo, na aula passada, quando foi com a mulher de Jojo. Ela estava perguntando sobre uma lei, aí a gente foi pela cabeça um do outro do que achava, mas tinha no texto, e a gente estava falando de uma lei totalmente diferente. Aí é bem importante mesmo a gente prestar atenção nesses mínimos detalhes. Exatamente. Então, quando a questão trouxer dois textos, vocês vão procurar uma resposta que contemple os dois textos, tá? Se a resposta tiver explanando, explicando apenas um texto, ela não vai estar correta, tá? E analisem sempre a referência bibliográfica. Vocês perceberam que, analisando a referência, foi possível constatar que um texto pertencia ao período do quinhentismo e o outro texto de um artista moderno, né, que já pertence a outra corrente literária e artística, tá? Então, é isso. É como na prova de matemática, William, eu sempre digo para os meninos que nada do que está escrito é por acaso, né? Todas as informações que estão na questão, tanto elas sendo escritas na forma de texto, imagem, o que seja, a fonte, tudo isso faz parte, né? E você vai utilizar de alguma forma para responder a questão, né? E está aqui a prova, a questão de português, e a professora, né, nos mostrando que também na prova de português, nada que está na questão é desnecessário, é excesso, não tem excesso. Não tem excesso. E assim, quando você está atento, né, você consegue ganhar tempo em algumas questões, né? Quando você observa os detalhes, quando você está atento para a pergunta, né, para a real pergunta, quando você está atento que a questão está pedindo a análise dos dois textos, você já consegue eliminar algumas alternativas e já ganha tempo, né? Então, isso também é muito importante, porque são muitas questões, né? E é uma prova realmente cansativa. Então, todo o tempinho que você conseguir economizar, de certa forma, vai fazer a diferença para uma outra questão, para o momento da redação. Então, isso é estudar, né, analisar as questões e estudar, entender o que a questão está pedindo é muito importante. Ajuda muito. Inclusive para quem faz concurso também, para quem vai fazer concurso público, enfim. Tá? Isso só agrega, na verdade. Esse momento aqui só agrega. Obrigado por assistir. Bom estudo.